Eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, recomendo fortemente que você assista um vídeo que eu postei ontem aqui, falando sobre algo que atrapalha muito o nosso processo de desinflamação e emagrecimento, que é quando nós mulheres, e eu me incluo nisso porque eu também era assim e era por isso que eu não tinha sucesso no processo, quando nós ficamos mais focadas nos resultados das outras pessoas, das outras mulheres, do que no nosso próprio resultado, né? Do que focar no nosso próprio processo. E esse vídeo, assim, foi algo muito legal, tivemos uma resposta muito positiva. E eu falei, gente, eu vou ter que fazer um outro vídeo para complementar esse assunto, porque realmente, se você não fizer isso, esse vídeo que eu vou te apresentar agora, ele é a chave para o sucesso, o completo sucesso no processo de desinflamação e emagrecimento. Porque enquanto você não fizer isso, o processo não vai acontecer. E eu te falo isso por experiência própria, tá? Porque quando eu comecei o processo de desinflamação e emagrecimento, eu não tinha muita noção e eu fazia basicamente tudo errado. Então, assim, a minha mentalidade não estava preparada. Porque que toda vez que eu começava, dava errado e eu não conseguia prosseguir. Primeiro porque eu usava a metodologia errada, né? Fazia aquelas dietas restritivas horrorosas. O segundo ponto é porque eu estava olhando por uma ótica completamente errada. Então, o que eu fazia? Eu tava focada só no meu resultado. Então, eu ficava assim, porque eu tenho que perder X quilos em tanto tempo. O que eu fazia? Eu projetava um resultado que eu queria ter. Então, eu quero eliminar X quilos em uma semana. E aí, eu ficava só focada no resultado. Quando chegava no final da semana e eu não atingia aquele resultado que eu projetava, eu ficava desmotivada. Eu falava, nada pra mim funciona, porque o processo de emagrecimento não é pra mim, e eu desistia de tudo. Por quê? Eu estava mais preocupada com o resultado do que com o processo. Carol, como assim? Deixa eu te explicar melhor. Quando a gente quer muito algo, quando a gente está disposta a passar por um processo para atingir, enfim, sucesso em alguma área da nossa vida, seja no emagrecimento, seja na área profissional, qualquer área, a gente precisa passar por um processo para chegar até lá. Existem várias coisas que a gente tem que fazer repetidas vezes para que o resultado chegue. Só que eu não entendia isso. Eu só queria o resultado, eu não queria o processo. Aí eu começava a fazer loucuras e quando eu via que não chegava no resultado que eu queria, eu simplesmente desistia. E quando eu entendi isso, que para tudo existe um processo, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a ver, ao invés de ficar focada nos resultados, eu comecei a focar no processo. Eu comecei a focar em quê? No que eu preciso fazer para chegar até lá. Isso. E quando eu, obviamente, primeiro desenvolvi a metodologia certa, né? Parei de fazer aquelas loucuras de dietas restritivas e comecei a ficar 100% focada no processo, foi quando os meus resultados chegaram. E nunca mais eu tive esses altos e baixos. Eu vou te dar um exemplo, só para você entender de uma forma mais simples o que eu tô te falando aqui. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, certo? Eu entrei, em uma semana eu já me formei, já recebi um diploma, já recebi meu CRN, você em uma semana já está apta para ser nutricionista. Não. Eu fui lá, eu tive que estudar 4 anos, passar por todas as matérias, desde as mais básicas até as mais avançadas. Eu tive que fazer estágio, eu tive que fazer horas complementares para depois de 4 anos eu receber o meu diploma e poder atuar na área da nutrição. Com o trabalho é a mesma coisa. Quando você entra numa empresa, né, salvo algumas exceções, né? Mas quando você entra numa empresa onde você quer fazer carreira, você entra e em uma semana você já é promovida, você entra lá como auxiliar. Em uma semana você já é promovida a diretora da empresa? Não, porque também precisa de um processo para tudo na nossa vida. Para a gente se formar em uma carreira, para a gente crescer profissionalmente, tudo depende de um processo. Então, o que você tem que fazer na faculdade? Você tem que estudar, você tem que fazer as provas, você tem que fazer os trabalhos, para ir passando de fase e conquistando, né? Enfim, indo para os próximos períodos, a mesma coisa no trabalho. Você começa como auxiliar, aí você faz tudo bonitinho lá por vários meses, ou às vezes até anos, para depois você ter uma oportunidade para pular de cargo.
E quando a gente tá tanto na nossa faculdade quanto lá no nosso trabalho, a gente fica só pensando no diploma ou nos cargos mais altos? Não. A gente fica, meu Deus, o que eu preciso fazer para me sair bem, para que eu chegue lá mais rápido? E com o processo de emagrecimento é a mesma coisa. O problema é que as mulheres não têm essa paciência, essa persistência. Elas querem tudo assim, ó, para ontem. E assim, não te julgo porque eu já fui essa pessoa. Mas como eu não quero que você passe pelo que eu passei, frustrações, altos e baixos, desistência, eu estou aqui para te ensinar o que eu fiz e funcionou para mim e o que eu ensino para as minhas alunas lá no meu programa fechado de desinflamação e emagrecimento e funciona para elas também. Eu falo isso para todas. Então, a partir de agora, você vai parar de focar nos resultados e vai focar única e exclusivamente no processo. É isso. É o que eu preciso fazer para chegar até lá. E você vai fazer isso repetidas vezes. Não é no segundo dia, não é no terceiro dia. É repetidas vezes, porque o resultado vai chegar. Não é se ele vai chegar, porque ele vai chegar. É só quando. Quanto mais fiel você for, quanto mais fiel é esse processo, quanto mais determinada você for, mais rápido você vai chegar ao tão sonhado resultado que você tanto almeja. Então, a partir de agora, você vai adotar 2 palavras, tá? Que eu vou te falar aqui, que são o lema da minha vida, que eu falo isso para todas as minhas alunas. Paciência e persistência. Então, é persistência nos seus atos, porque você vai ter que fazer eles repetidas vezes, e paciência com o processo, combinado? Agora, me conta aqui nos comentários. Você é essa mulher que tá só focada nos resultados e não no processo?